Renato sempre foi um homem admirado por todos ao seu redor. Dono de um sorriso magnético e uma conversa envolvente, era o tipo de pessoa que facilmente ganhava a confiança de qualquer um. Quando conheceu Fernanda, a envolveu com seu charme e promessas de um futuro brilhante. Em poucos meses estavam casados, construindo uma vida que, aos olhos de fora, parecia um verdadeiro conto de fadas. Mas bastava fechar a porta de casa para a realidade se mostrar completamente diferente. Fernanda era doce, paciente e dedicada. Desde o início do casamento, ela fez de tudo para manter o lar em harmonia, cuidando dos filhos e da casa, enquanto Renato se dedicava à sua carreira. Ele, por sua vez, vivia ausente, alegando que o trabalho exigia viagens constantes e horários apertados. Mesmo assim, Fernanda se mantinha confiante, acreditando que tudo aquilo era parte do esforço para oferecer uma vida melhor à família. Ela não imaginava que, por trás de tantas desculpas, havia algo muito mais cruel acontecendo. Com o tempo, pequenas atitudes começaram a incomodar Fernanda. O celular de Renato vivia no modo silencioso, e ele ficava irritado sempre que ela tentava pegar o aparelho para algo trivial. Os horários se tornaram cada vez mais irregulares, e as ligações que ele atendia longe dela se tornaram frequentes. Ainda assim, Fernanda tentava justificar tudo com a ideia de que o marido estava apenas cansado, sobrecarregado pelas responsabilidades do trabalho, mas no fundo, uma inquietação começava a crescer dentro dela. Renato era mestre em criar narrativas para manter tudo sob controle. Sempre que Fernanda questionava algo, ele virava o jogo com palavras calculadas, fazendo-la se sentir culpada por desconfiar dele. "Você está vendo coisas onde não existem", dizia, com um tom calmo que mais confundia do que acalmava. Essa habilidade de manipular as emoções da esposa fez com que ela se silenciasse por muito tempo, engolindo dúvidas, medos e lágrimas. Para todos, eles ainda eram um casal perfeito, e essa imagem pesava mais do que a própria verdade. Mesmo com o coração apertado, Fernanda continuava tentando fazer tudo dar certo. Ela acordava cedo, cuidava dos filhos, preparava o café com carinho, colocava flores novas na sala e esperava Renato chegar com um sorriso no rosto. Ele, por sua vez, mal notava os detalhes. Seus olhos estavam sempre vidrados no celular, nas mensagens que chegavam com frequência incomum. Fernanda sentia o amor escorrer por entre os dedos, mas ainda assim segurava firme, sem saber que o que estava por vir transformaria sua vida para sempre. As redes sociais de Fernanda estavam sempre repletas de fotos sorridentes ao lado de Renato, filtros bonitos, legendas apaixonadas, viagens em família e jantares. A dois criavam uma imagem impecável. Amigos e conhecidos comentavam com inveja: "Casal lindo, que inspiração!" Mas atrás daquela tela, Fernanda se sentia cada vez mais sozinha. Aquela perfeição era uma fantasia que ela mesma ajudava a alimentar, mesmo quando a dor insistia em apertar o peito noite após noite. Renato fazia questão de manter as aparências. Ele sabia exatamente o que postar e como se comportar em público para manter a reputação de marido exemplar. Sempre que havia um evento familiar ou reunião entre amigos, ele chegava de mãos dadas com Fernanda, dizia palavras doces ao pé do ouvido e fazia questão de abraçá-la com carinho em frente aos outros. Ela sorria, claro, mas por dentro aquele teatro machucava mais do que qualquer ausência, pois só reforçava a ideia de que ninguém acreditaria nela se um dia resolvesse contar a verdade. Dentro de casa, os momentos de afeto tornaram-se cada vez mais escassos. Renato evitava o toque, desviava os beijos e dormia virado para o lado oposto. Fernanda tentava conversar, mas ele sempre estava cansado demais para dialogar. Quando não estava fora por compromissos, passava horas trancado no escritório de casa. Ele dizia que estava trabalhando,
Mas Fernanda já não conseguia mais acreditar em nada. O clima entre eles era frio, silencioso e denso, como se a casa estivesse sempre à beira de uma tempestade. Mesmo assim, Fernanda persistia. Ela se convencia de que aquilo era uma fase, de que o amor voltaria a florescer se ela fosse paciente o suficiente. Para isso, investia ainda mais em manter a imagem de esposa perfeita. Preparava surpresas, escrevia bilhetes carinhosos e organizava jantares românticos. Renato, no entanto, parecia cada vez mais distante, como se o coração dele já tivesse abandonado aquele lar. Ela ainda não sabia, mas não era só o amor que estava indo embora, era também o respeito, a lealdade e a dignidade. O peso de sustentar uma mentira começou a afetar a saúde emocional de Fernanda. Ela começou a ter crises de ansiedade, dificuldades para dormir e chorava escondido no banheiro para não assustar os filhos. Apesar de tudo isso, continuava sorrindo nas fotos, respondendo com emojis felizes os comentários nas redes sociais. Porque, para o mundo, eles ainda eram o casal perfeito. E essa ilusão, mais do que nunca, servia para esconder um casamento que já estava desmoronando por dentro. Foi numa noite de sexta-feira que Fernanda sentiu o estalo da desconfiança virar certeza. Renato, que costumava chegar às 20, apareceu só depois da meia-noite, com o cabelo molhado e o perfume trocado. Quando ela perguntou onde esteve, ele respondeu com frieza que tinha ido beber com os colegas e decidiu passar em casa de um amigo para tomar um banho. Aquilo não fazia sentido, mas o tom dele deixava claro que qualquer tentativa de confronto acabaria em briga. Fernanda sentiu o estômago embrulhar e apenas assentiu, fingindo acreditar. Dias depois, durante uma manhã comum, Fernanda notou uma mensagem aparecer rapidamente na tela do celular dele, que estava destravado na bancada da cozinha. Era uma conversa apagada, mas a prévia mostrava um emoji de coração e um te vejo hoje. Né? Antes que pudesse ler mais, Renato entrou no cômodo e rapidamente pegou o aparelho. Coisa do trabalho, disse ele sorrindo com os lábios e com os olhos vazios. Ela não insistiu, mas naquele momento teve certeza. Havia outra mulher, ou talvez mais de uma. E ele nem fazia mais questão de esconder. Renato começou a mudar ainda mais seus hábitos. Passou a cuidar melhor da aparência, comprou roupas novas, passou a frequentar academia e vive com desculpas para estar fora de casa. Fernanda observava cada novo detalhe como quem assiste, em silêncio, um castelo desmoronar. Ela não tinha mais dúvidas do que estava acontecendo, mas ainda não sabia como reagir. A dor era tão intensa que a paralisava. O medo de destruir a família impedia qualquer impulso de confrontação mais firme. E assim ela foi se calando aos poucos, sofrendo sozinha. Na tentativa de entender melhor o que estava enfrentando, Fernanda começou a observar o comportamento de Renato com outros olhos. Ele ficava horas no celular com um sorriso disfarçado e, ao menor movimento dela no ambiente, virava o aparelho para baixo. Suas saídas agora vinham sempre acompanhadas de justificativas longas e detalhadas demais, como se tivesse ensaiado cada frase. Ela sentia que, se o confrontasse novamente, ele a faria parecer louca. E essa manipulação emocional era tão sutil quanto cruel. Ele sabia exatamente como deixá-la insegura e confusa. Cada dia ao lado dele se tornava mais sufocante. A certeza da traição agora era constante, mas o que mais doía era o desprezo com que ele tratava tudo. Renato parecia se divertir com a dor dela. E talvez fosse verdade, pois toda vez que ela demonstrava incômodo, ele sorria com superioridade e dizia: "Você me ama demais para me deixar." Essa frase ecoava na mente dela como um aviso. Ele tinha certeza de que podia fazer o que quisesse,
que ela jamais teria coragem de sair daquela prisão emocional. Foi numa tarde chuvosa que Fernanda encontrou o primeiro indício físico que não podia mais ser ignorado. Estava organizando o banco de trás do carro para buscar as crianças na escola quando algo metálico caiu do estofado. Era um pequeno brinco dourado com uma pedrinha vermelha, delicado demais para ser dela. Ela ficou parada, olhando o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Naquele instante, tudo se confirmou. Não era mais suposição. Havia de fato outra mulher dentro do carro da sua família. Sem dizer nada, Fernanda guardou o brinco no bolso e foi buscar os filhos. A tarde seguiu como se nada tivesse acontecido, mas sua cabeça girava em círculos. A imagem do brinco não saía da sua mente. Aquilo simbolizava muito mais que uma traição física. Era a prova de que Renato levava outras para dentro do universo que era dela, o universo que ela havia construído com tanto zelo. Ela sentia que havia sido invadida. Era como se, além do coração, ele também estivesse profanando o espaço da casa e da família. Mais tarde, naquela mesma noite, ela colocou o brinco sobre a pia do banheiro e esperou. Renato entrou no quarto como se nada tivesse acontecido. Tomou banho, escovou os dentes e só então viu o objeto. Ficou imóvel por 2 segundos e depois riu. Riu com deboche, olhou para ela e disse: "Você tá ficando paranoica, Fernanda. Isso deve ser de alguma amiga sua." Aquela frase dita com desdém foi como um tapa. Ela não respondeu. Apenas encarou o espelho e viu, refletido, um rosto que já não reconhecia mais como o seu. Nos dias seguintes, Fernanda ficou em silêncio. Não comentou o assunto, não tocou no brinco, não fez nenhuma cena. Mas por dentro ela queimava. Não de ciúme, mas de dor, de indignação. Não era só a traição. Era a forma como ele tratava aquilo com naturalidade. Como se ela fosse obrigada a aceitar, a conviver, a suportar. A partir daquele momento, algo mudou dentro dela. Ainda não era coragem, mas era o nascimento de um incômodo que não poderia mais ser ignorado. Ela percebeu que não adiantava mais tentar conversar. Renato era do tipo que se alimentava da dúvida alheia. Usava as palavras como armas e a arrogância como escudo. Então Fernanda começou a guardar tudo. Cada detalhe, cada prova, cada frase. O brinco virou símbolo de uma nova fase. A fase em que ela deixaria de tentar consertar algo quebrado e começaria a entender como sair daquela prisão. Silenciosamente, ela iniciou o processo de se proteger, de se fortalecer. Porque agora ela sabia com quem estava lidando. Após o episódio do brinco, Fernanda começou a ver tudo com mais clareza. Cada atitude de Renato agora parecia parte de um padrão frio e calculado. Ele não a respeitava, não a considerava. E, pior, se achava invencível. Essa percepção doeu mais do que a própria traição. Pela primeira vez, ela deixou de se culpar e passou a olhar para ele como o homem que realmente era: egocêntrico, manipulador e cruel. Aquilo marcou o ponto de virada dentro dela. Não era mais sobre salvar o casamento, mas sobre salvar a si mesma. Naquele mesmo mês, Fernanda começou a guardar provas. Ela instalou um aplicativo que salvava mensagens deletadas, passou a tirar prints discretamente e até gravava algumas conversas escondidas. Tudo era feito em silêncio, com uma precisão cirúrgica. Renato sequer desconfiava. Continuava agindo com a mesma arrogância de sempre, rindo das próprias mentiras, como se fosse o dono do jogo. Mas Fernanda já não era mais a mesma. Ela observava cada movimento dele, como quem estuda o comportamento de um predador antes de agir com estratégia. Além das provas digitais, Fernanda passou a cuidar mais de si. Voltou a estudar em casa, procurou conteúdos sobre independência emocional e começou até a pensar em um plano de fuga.
Aos poucos foi reorganizando sua vida sem alarde. Sabia que uma reação impulsiva poderia colocar tudo a perder, especialmente por causa dos filhos. Então sua força veio da paciência. Ela suportava cada comentário sarcástico, cada ausência, cada mentira, com uma serenidade que assustaria qualquer um se soubessem o que estava por trás daquele olhar calmo. Enquanto Renato se aprofundava em suas traições, Fernanda se blindava. Percebeu que não precisava mais da validação dele, nem da compaixão que ele nunca ofereceu. Tudo o que queria agora era criar uma rota de saída segura e definitiva. Começou a registrar gastos, entender sobre finanças e até consultar, discretamente, uma advogada que era amiga de infância. Não contou a ninguém. Era ela por ela mesma. E quanto mais se preparava, mais percebia que havia vivido tempo demais presa a um ciclo que jamais teria fim. O mais cruel de tudo era saber que Renato continuava certo de sua impunidade. Ele dizia, com aquele tom debochado que a fazia tremer por dentro: "Você nunca vai me deixar, Fernanda. Me ama demais pra isso." Ela apenas sorria por fora, mas por dentro gritava, porque já não era mais amor o que sentia. Era uma mistura de dor, decepção e uma vontade crescente de romper com tudo. Aquela frase que ele repetia virou combustível. Mal sabia ele que cada palavra seria usada contra ele no momento certo. A partir do momento em que Fernanda começou a reagir com frieza, Renato percebeu uma mudança. E foi nesse instante que ele ativou outra faceta perversa: a manipulação emocional. Passou a ser mais presente em casa, elogiava os filhos com mais frequência e até preparou um jantar especial do nada. Fernanda sabia que tudo aquilo era falso, uma tentativa de manter o controle que ele sentia escorrer pelos dedos. Mas ela entrou no jogo. Fingiu acreditar, sorriu e aceitou o vinho. Enquanto isso, os áudios daquela mesma tarde, onde ele dizia a ela "é um peso morto", estavam salvos no celular dela. Renato, percebendo que sua teatral atuação parecia surtir efeito, passou a ser ainda mais cínico. Começou a usar frases do tipo: "A gente é tão forte junto, né?" Ou "imagina destruir tudo isso por uma bobagem?" E ele sabia que Fernanda era apegada à ideia de família, que seus filhos eram o centro do universo dela, e usava isso como âncora para mantê-la presa. Fernanda ouvia tudo em silêncio, controlando cada reação, enquanto por dentro traçava os últimos ajustes do seu plano. Sabia que o mais perigoso agora era demonstrar qualquer ruptura antes da hora. As chantagens emocionais vinham disfarçadas de carinho. Renato dizia coisas como "você sabe que não vive sem mim?" e a olhava com um sorriso de quem tem certeza da vitória. Ele não era agressivo. Nunca precisou levantar a voz. O jogo dele era psicológico. Plantava dúvidas, alimentava medos e destruía aos poucos a autoestima da mulher que um dia dizia amar. Fernanda, porém, já enxergava tudo com clareza. Cada palavra dele agora era como uma peça de dominó que caía exatamente onde ela esperava. Nada mais a abalava, só confirmava o que já sabia. Para manter a fachada, Renato começou até a sugerir viagens em família. Disse que queria recomeçar, reconstruir o que tinha se perdido pelo estresse do trabalho. Fernanda, sem hesitar, aceitou. Marcou tudo. Sorriu nas fotos, postou nas redes. A falsa harmonia voltava a enganar os outros, mas não a ela. Cada imagem daquela viagem era mais um disfarce, mais uma cortina de fumaça para o que estava por vir. Porque enquanto ele fazia planos para o fim de semana, ela fazia planos para o fim de tudo. A certeza de que ele jamais mudaria foi selada durante uma madrugada. Fernanda acordou com o celular dele vibrando na mesinha de cabeceira. Ele dormia profundamente. Ela olhou a tela e viu o nome de uma mulher seguido de um coração. Não abriu a mensagem.
Apenas bloqueou a tela, deitou-se ao lado dele e fechou os olhos com um sorriso amargo. Na manhã seguinte, preparou o café como de costume, beijou os filhos e saiu para mais um dia de preparação. Agora, não havia mais dúvida. O amor tinha acabado e o plano estava quase pronto. Fernanda sabia que não podia apenas sair de casa e esperar que tudo se resolvesse. Renato era influente, tinha amigos em todas as áreas e sabia manipular a realidade como poucos. Se ela saísse sem preparo, poderia perder até mesmo a guarda dos filhos. Foi então que decidiu que sua liberdade teria que ser construída com estratégia, não impulso. Uma noite, enquanto colocava as crianças para dormir, lembrou de Amália, sua prima que vivia na Bélgica havia anos e sempre se oferecia para ajudar caso um dia ela precisasse. Naquela noite, Fernanda escreveu a primeira mensagem com a palavra socorro. Amália respondeu quase imediatamente com um áudio carregado de emoção. Disse que já suspeitava que Fernanda não estava feliz e que sua casa estava de portas abertas para ela e as crianças. A mensagem, simples e sincera, trouxe a Fernanda um sentimento esquecido, esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu imaginando uma nova vida, em outro país, longe da dor e da manipulação. A conversa com Amália não foi só um alívio emocional, foi também o primeiro passo concreto para a fuga. Ali, o plano deixou de ser um pensamento e se tornou objetivo. Nos dias que seguiram, Fernanda começou a reunir documentos. Separou passaportes, certidões de nascimento, cartões de vacinação, carteiras de identidade e tudo que pudesse ser útil para deixar o país com segurança. Cada papel era escondido em um envelope que ficava guardado no fundo de um armário trancado. Renato, distraído com suas conquistas extraconjugais e sua rotina de mentiras, nem percebia que a mulher ao seu lado estava construindo uma rota de fuga meticulosa. Fernanda passou a viver uma dupla vida, entre sorrisos disfarçados e noites em claro checando passagens aéreas. Com Amália, ela combinou todos os detalhes. Escolheram a data, o horário do voo, e definiram até como seria a recepção no aeroporto europeu. Fernanda também começou a vender discretamente algumas joias, que tinha guardadas desde o início do casamento. Foi com esse dinheiro que comprou as passagens em um cartão pré-pago, vinculado a uma conta nova, aberta em nome de uma amiga de confiança. Tudo era feito com uma precisão milimétrica e cada passo aumentava sua coragem. Pela primeira vez, ela não estava mais sobrevivendo. Estava reagindo. Para não levantar suspeitas, Fernanda passou a agir com ainda mais delicadeza em casa. Fazia todas as vontades de Renato, evitava conflitos, ria de suas piadas e até perguntava como foi o dia dele. Sabia que qualquer mudança brusca no comportamento poderia colocar tudo a perder. Então usou o tempo ao seu favor, como quem espera o momento exato de respirar antes de mergulhar fundo. A sensação de controle, ainda que temporária, devolvia a ela um pouco da dignidade que havia perdido. E quanto mais ele subestimava sua coragem, mais próxima ela ficava da liberdade. Fernanda começou a treinar os filhos de forma sutil, sem deixá-los ansiosos ou assustados. Contava histórias sobre países distantes, usava desenhos animados para falar de viagens e perguntava, com naturalidade, como eles se sentiriam morando em outro lugar. As crianças, curiosas e receptivas, adoravam a ideia. Ela reforçava que seria uma aventura linda, onde estariam juntos e seguros. Não queria traumatizá-los com os motivos reais, apenas prepará-los para uma mudança que transformaria para sempre suas vidas. E com isso, transformava também o medo em propósito. A mala dos pequenos foi feita aos poucos. Uma peça por dia, sempre escondida dentro de uma mala maior, guardada no quarto de hóspedes. Fernanda escolheu apenas o essencial, roupas, brinquedos preferidos, itens de higiene e documentos.
Ela queria que tudo fosse leve, prático e rápido de carregar. Sabia que não teria tempo para improvisar no dia da partida. Cada detalhe era anotado em um caderno escondido dentro de uma caixa de cereal vazia, um esconderijo que ninguém imaginaria. A organização meticulosa era o que dava a ela segurança. Enquanto isso, Renato seguia vivendo sua vida paralela. Viajando, saindo à noite, mentindo descaradamente e agindo como se nada estivesse errado. Ele não percebia que Fernanda já não o escutava de verdade. Cada conversa, cada jantar, cada abraço era uma encenação da parte dela. Ele achava que estava no controle, quando, na verdade, era ele quem estava sendo monitorado. Fernanda observava seus horários, registrava suas ausências e usava tudo aquilo como justificativa futura, caso precisasse apresentar provas do abandono emocional e da infidelidade sistemática. A maior preocupação de Fernanda era garantir que os filhos se sentissem protegidos durante toda a transição. Por isso, passou a estabelecer uma nova rotina mais independente de Renato, com horários e hábitos que facilitariam a adaptação futura. Ela evitava deixá-los sozinhos com ele, sempre dando alguma desculpa para estar por perto. Aos poucos, foi criando um mundo onde ele já não era essencial. As crianças, sem saber, estavam se acostumando com a ausência paterna. E isso era fundamental para o sucesso da fuga iminente. À medida em que o dia da partida se aproximava, Fernanda sentia um frio constante no estômago. Era medo, sim, mas também era a adrenalina de quem finalmente tomava o controle da própria vida. Dormia pouco, comia menos ainda, mas pela primeira vez em anos sentia-se viva. A tensão de manter tudo em segredo era insuportável em alguns momentos, mas ela sabia que não poderia recuar. Estava prestes a se libertar de um cárcere invisível, aquele tipo de prisão onde as grades não são de ferro, mas de palavras, olhares e silêncio. Fernanda sabia que o sucesso da fuga não dependia apenas da sua preparação, mas principalmente do bem-estar emocional dos filhos. Era impensável tirá-los do país sem que estivessem minimamente preparados para a mudança. Por isso, todas as noites, antes de dormir, ela criava pequenos rituais com histórias sobre famílias que recomeçavam em terras distantes. Com personagens inspiradores e finais felizes, plantava nas crianças a ideia de que novas aventuras poderiam ser empolgantes, seguras e cheias de descobertas. Eles ouviam com brilho nos olhos, sem entender que, em breve, seriam os protagonistas daquela jornada. Em conversas casuais, ela perguntava o que eles levariam se pudessem viajar para bem longe. A filha, de 6 anos, sempre mencionava sua boneca preferida. O filho, de 8, queria apenas levar os jogos, de tabuleiro. Fernanda ouvia tudo com atenção e anotava mentalmente cada item essencial para garantir que não faltasse nada no momento da partida. Com sutileza, foi organizando esses objetos e os colocando nas malas já escondidas. O objetivo era fazer com que a transição fosse o menos traumática possível, mesmo que o cenário real fosse de ruptura e fuga. Para evitar que Renato percebesse qualquer coisa fora do comum, Fernanda se manteve ainda mais vigilante. Quando ele estava em casa, ela nunca falava sobre viagens ou mudanças. Quando ele se ausentava, usava o tempo para reforçar nos filhos a importância de estarem sempre juntos e ouvirem somente a mamãe, caso algo diferente acontecesse. Era difícil manter a leveza e, ao mesmo tempo, preparar 2 crianças para uma fuga em silêncio. Mas Fernanda fazia tudo com amor e firmeza. Era por eles que ela suportava o peso de tantos segredos. Os filhos, ainda inocentes, passaram a ver Fernanda como uma espécie de heroína. Achavam divertido quando ela contava histórias de mães corajosas e crianças que viviam novas aventuras em países distantes.
O vínculo entre eles crescia a cada dia, fortalecido por essa cumplicidade silenciosa. Embora não entendessem exatamente o que estava por vir, sentiam que algo grande e bom estava se aproximando. Fernanda, por sua vez, se alimentava dessa conexão para manter a coragem viva. Era nos olhos deles que ela encontrava forças para seguir em frente. À medida que o plano avançava, o maior desafio de Fernanda passou a ser controlar a ansiedade. Cada gesto dos filhos, cada pergunta inocente, cada olhar de expectativa partia seu coração. Ela queria contar tudo, explicar, abraçar e dizer que logo tudo ficaria bem. Mas sabia que não podia. O segredo era a única garantia de que estariam seguros. Por isso, sorria mesmo quando sentia vontade de chorar. A cada abraço dos pequenos, renovava o compromisso silencioso de nunca mais permitir que eles crescessem cercados por mentiras, medo ou desprezo. Na véspera do que seria a semana decisiva para sua fuga, Fernanda recebeu o golpe final que selou sua certeza absoluta. Renato viajou a trabalho, como costumava fazer com frequência, alegando uma reunião importante em São Paulo. Mas, naquela noite, um dos amigos dela, sem saber do que estava acontecendo, mandou uma mensagem com um print. Renato havia sido visto em um restaurante chique, acompanhado de uma mulher loura, rindo alto, com a mão dela sobre o seu peito. Era uma foto clara, sem dúvidas. Ele não apenas mentia, ele debochava. O print veio com uma legenda que soou como um soco no estômago, Fernanda. É verdade que vocês se separaram? Porque ele está aqui agindo como solteiro. Ela não respondeu. Apenas olhou a imagem por longos minutos, sem conseguir mover os dedos. Aquela mulher tão confortável ao lado de Renato era a confirmação de que ele sequer se dava ao trabalho de esconder. E mais do que isso, ele não tinha medo de ser visto. A arrogância era tamanha que ele acreditava que Fernanda aceitaria qualquer coisa sem reagir. Em vez de explodir, Fernanda respirou fundo. Colocou o celular sobre a mesa, fez um chá para si mesma e ligou o notebook. Era hora de revisar os últimos detalhes. Confirmou os bilhetes, atualizou os documentos digitalizados, conferiu os horários do transporte até o aeroporto. Enquanto o mundo interno dela desmoronava, por fora ela se tornava puro foco e frieza. Aquela traição pública foi como um selo no passaporte emocional que a levaria embora. Não havia mais espaço para dúvidas, hesitação ou medo. Agora, ela só pensava em proteger o que realmente importava. No dia seguinte, Renato voltou como se nada tivesse acontecido. Trouxe um presente barato para os filhos e deu um beijo seco em Fernanda, como sempre fazia. Sentou-se no sofá e começou a contar piadas sobre a viagem cansativa, sem imaginar que ela já sabia de tudo. Fernanda o escutava como se assistisse a um estranho. Tudo nele agora parecia patético. Os gestos, as falas ensaiadas, a autoconfiança. Cada mentira que ele contava era apenas mais um lembrete de que ela havia feito a escolha certa. E estava mais próxima do que nunca. Aquela noite foi a última em que dormiram sob o mesmo teto como uma família. Fernanda arrumou tudo com calma. Conferiu as malas, separou os documentos e verificou a passagem digital mais uma vez. As crianças já estavam deitadas, exaustas após um dia comum, sem saber que acordariam em outro mundo. Renato dormia profundamente, seguro de que tudo estava como sempre esteve. Mas Fernanda não dormiu. Sentou-se ao lado da cama e ficou ali, observando o homem que achava que ela nunca teria coragem de deixá-lo. A arrogância dele seria seu maior erro. Naquela última noite, Fernanda agiu como uma atriz em sua cena final. Preparou o jantar preferido de Renato, estrogonofe com batata palha, e colocou a mesa como se estivesse comemorando algo. Ele chegou atrasado, como sempre, mas foi recebido com um sorriso e um beijo leve.
Comentou sobre o dia no trabalho, fez piadas, se gabou de uma promoção que estaria por vir. Fernanda o escutava em silêncio, com os olhos fixos em cada detalhe daquele teatro. Era como assistir ao encerramento de um ciclo. Tudo parecia ao mesmo tempo surreal e inevitável. Depois do jantar, ela colocou os filhos na cama com histórias calmas e demoradas. Cantou para a filha, acariciou o cabelo do filho e ficou ali, deitada entre os dois por quase 1 hora. Sentia o cheiro deles, o calor dos corpos pequenos, o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. Chorou em silêncio, sem fazer barulho. Não era tristeza. Era o alívio de saber que estavam perto de uma nova vida. Aquele ritual de despedida sem palavras foi o mais doloroso de todos, mas também o mais necessário. Ao voltar para o quarto, Renato já estava deitado. Rolou para o lado e ofereceu espaço na cama com um gesto automático sem dizer nada. Fernanda deitou ao lado dele e passou alguns minutos olhando o teto com o coração acelerado. A mala das crianças já estava no carro, escondida no porta-malas. A dela, desmontável, estava pronta ao lado da lavadora de roupas. O motorista viria às 3 da manhã e ela precisava estar com tudo pronto antes disso. Não havia margem para erro. Cada minuto era contado como se fosse o último de liberdade. O despertador tocou baixinho às 2h45. Fernanda levantou num salto, com movimentos treinados e firmes. Vestiu os filhos ainda sonolentos, com roupas confortáveis, pegou as mochilas já preparadas e conferiu os documentos uma última vez. O motorista estava esperando do lado de fora, com as luzes do carro apagadas. Em menos de 15 minutos, ela havia deixado tudo para trás: marido, casa, memórias, dores. Partiu com a respiração trêmula, mas sem olhar para trás. Sabia que se hesitasse, poderia perder tudo o que tinha lutado para conquistar. Enquanto o carro deslizava pela rua escura, Fernanda olhou pelo retrovisor e viu a casa sumindo aos poucos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo da paz. Ainda não era a liberdade plena, mas era o início dela. No colo, a filha dormia profundamente. Ao lado, o filho observava as luzes da cidade com curiosidade. Ela apertou os dois contra si e respirou fundo. Estava feito. Agora era apenas uma questão de chegar ao aeroporto e embarcar. Era só isso. E mesmo com o coração em chamas, ela sabia: nunca mais voltaria a ser a mesma. O aeroporto ainda estava silencioso quando Fernanda chegou. O relógio marcava pouco depois das 4 da manhã. Com a ajuda do motorista, desembarcou as malas e guiou os filhos até o saguão, onde tudo parecia girar em câmera lenta. O menino curioso perguntava sobre os aviões, enquanto a pequena apenas queria o colo da mãe. Fernanda respondeu com carinho, como se fosse uma viagem qualquer. Mas por dentro tremia. A adrenalina era tanta que mal conseguia ouvir os sons ao redor. Apenas seguia em frente, concentrada, firme, determinada a não errar. Na fila do check-in, ela repetia mentalmente todos os passos. Confirmar as passagens, despachar as malas, não falar demais, não parecer nervosa. Ao entregar os passaportes, seu coração disparou. A atendente foi simpática, sorriu para as crianças e carimbou os documentos com naturalidade. Nada deu errado? Ao pegar os cartões de embarque, Fernanda quase chorou. Segurou o impulso. Caminhou com os filhos até a área de embarque, como se estivesse indo visitar parentes distantes. Mas por dentro, cada passo era uma conquista. Ela não era mais refém. Era uma mulher que havia vencido o próprio medo. Enquanto esperavam a chamada do voo, Fernanda sentou-se em uma das cadeiras da sala de embarque e abraçou os filhos. O menino deitou a cabeça em seu ombro e a pequena dormia no colo. Ao redor, famílias embarcavam com pressa, executivos passavam com malas de mão, e tudo parecia tão comum que chegava a ser irônico.
A rotina ao redor contrastava violentamente com a revolução que acontecia dentro dela. Aquele silêncio antes da decolagem era o intervalo entre duas vidas. Ela fechou os olhos por um instante e desejou, com toda a força, que aquele novo começo fosse de verdade. No instante em que chamaram o voo, Fernanda se levantou, ajeitou os filhos e seguiu para o portão de embarque. Caminhou com passos firmes, mas cada metro parecia mais longo que o anterior. Apresentou os cartões, os passaportes e finalmente atravessou o túnel que a levaria ao avião. Quando entrou na aeronave e viu os assentos, sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se rapidamente, ajeitou as crianças e, pela primeira vez desde que saiu de casa, permitiu-se respirar fundo. Estava dentro. Faltavam minutos para que deixasse o país. A fuga havia sido um sucesso. Quando o avião decolou, Fernanda olhou pela janelinha e viu as luzes da cidade se afastando. As lágrimas caíram sem controle, mas ela não fez esforço para contê-las. Era choro de libertação. Naquele exato momento, ela deixou para trás não apenas uma cidade, mas uma versão de si mesma que já não existia. Aquela que suportava, que calava, que fingia. Agora, ela era outra. Uma mulher que, contra todas as expectativas, teve a coragem que ele jurava que ela nunca teria. E mesmo voando para o desconhecido, sentia-se mais segura do que jamais sentira ao lado de Renato. Renato acordou por volta das 9 da manhã, irritado com o barulho de silêncio na casa. Estranhou não ouvir o som das crianças correndo ou o cheiro do café vindo da cozinha. Chamou por Fernanda uma vez, depois outra, mais alto. Nenhuma resposta. Levantou-se com má vontade, ainda sonolento, e andou pelos cômodos, esperando encontrá-la distraída em algum canto. Mas a sala estava impecavelmente arrumada. Os quartos vazios. Os brinquedos dos filhos haviam sumido. Era como se da noite para o dia tudo tivesse sido apagado. E então, o primeiro calafrio subiu pela espinha. Correu até o quarto das crianças, abriu as portas dos armários e sentiu o peito apertar. Estavam vazios. Nenhuma mochila, nenhum par de tênis, nem sequer um dos desenhos colados na parede havia restado. Foi até o próprio quarto e puxou o cofre atrás do guarda-roupa. Estava escancarado. Documentos, dinheiro, passaportes, tudo havia sumido. O desespero começou a se instalar. Chamou por Fernanda mais uma vez, agora gritando, como se ela pudesse ter se escondido por trás de alguma parede. Mas a única resposta foi o eco seco da sua própria voz. Pegou o celular e tentou ligar para ela. A chamada não completava. Ligou para o telefone da sogra, da cunhada, de duas amigas de Fernanda. Ninguém atendia. Sentou-se na beirada da cama com o rosto nas mãos, tentando processar o que estava acontecendo. Chegou a pensar que talvez fosse uma pegadinha, um jogo, mas não havia sinal de brincadeira. Estava tudo limpo, organizado, definitivo. A mulher que ele achava dominar com palavras e desprezo havia ido embora. E o mais aterrorizante, ela não deixara nenhum rastro. Nos minutos seguintes, Renato começou a revirar a casa em pânico. Abriu gavetas, checou o notebook dela, olhou todas as câmeras de segurança que curiosamente estavam desligadas desde a madrugada anterior. Sentiu o sangue gelar ao perceber que havia sido completamente enganado. Aquela mulher, que ele acreditava ser fraca, submissa, dependente, tinha conseguido desaparecer com as crianças, com documentos, com tudo, e sem dizer uma palavra. Naquele instante, a ficha caiu. Ela não voltaria. Não era um blefe. Era o fim. Pela primeira vez em muitos anos, Renato sentiu medo. Não era o medo de estar sozinho, era o medo de perder o controle que ele tanto prezava. O controle sobre a imagem perfeita, sobre os filhos, sobre Fernanda. Ele sabia que, se ela tivesse coragem de fazer aquilo, também teria coragem de ir até o fim. E, acima de tudo,
Ele sabia que agora estava sozinho. Não apenas naquela casa, mas na vida. A arrogância que sustentava seus passos até então começava a ruir. E ele não fazia ideia de como reverter aquilo. Desesperado, Renato tentou registrar um boletim de ocorrência naquela mesma manhã. Foi até a delegacia alegando sequestro, mas as perguntas da atendente o deixaram ainda mais encurralado. Quando mencionou que Fernanda era a mãe das crianças, que não havia ordem judicial de guarda, nem denúncia prévia de conflito, a policial apenas disse: ela tem todo o direito de viajar com os filhos. Senhor! Ele insistiu, mostrou fotos, pediu rastreamento. Nada adiantava. O sistema legal, pela primeira vez, parecia não estar a seu favor. E ele, que sempre jogou com vantagem, agora sentia o peso da impotência. Frustrado, voltou para casa e começou a mandar mensagens para amigos e parentes. Tentava de todas as formas rastrear qualquer movimento de Fernanda, mas ninguém sabia de nada. Ou, se sabiam, não queriam se envolver. Alguns contatos responderam com frieza, outros não responderam. Começava a perceber que não era tão querido quanto imaginava. Que talvez, ao longo dos anos, sua postura arrogante e controladora tivesse afastado mais pessoas do que pensava. Aquilo tudo era um espelho cruel, e cada mensagem ignorada o fazia enxergar o vazio à sua volta. Em desespero crescente, Renato contratou um investigador particular. Passou horas detalhando cada rotina da esposa, suas amizades, possíveis destinos. O profissional ouviu tudo com atenção, mas ao final foi claro: se ela planejou isso com antecedência e saiu do país com os documentos em ordem, vai ser difícil localizá-la, especialmente se tiver apoio no exterior. A frase caiu como um soco. Renato, sempre certo de sua superioridade, estava agora diante de uma situação que dinheiro, influência e charme não resolveriam. Era uma guerra que ele já havia perdido antes mesmo de começar. Os dias seguintes foram os piores da vida de Renato. A casa, antes barulhenta com os passos das crianças e o cheiro da comida de Fernanda, agora parecia um mausoléu. O silêncio era cortante e as lembranças cruéis. Passava horas olhando as fotos antigas, vasculhando vídeos de aniversários, tentando encontrar falhas que explicassem como não viu aquilo acontecer. Era como se a mulher que ele achava conhecer tivesse se transformado diante de seus olhos e ele não tivesse percebido. E de fato foi isso que aconteceu. Fernanda havia se reconstruído em silêncio. A partir daquele ponto, Renato entrou em colapso. Faltava ao trabalho, evitava os amigos, ignorava as amantes. Nada mais fazia sentido. O homem que zombava do amor da esposa agora chorava sozinho na cozinha onde ela costumava preparar o café. Ele repetia para si mesmo como um mantra invertido: ela nunca teria coragem de me deixar. Mas ela teve. E não só teve, como fez isso com uma precisão que ele jamais seria capaz de imaginar. O choque da realidade enfim o alcançava, em sua forma mais cruel e definitiva. Com o passar dos dias, o desespero de Renato se transformou em obsessão. Ele revirava a casa incansavelmente, como se fosse encontrar uma pista escondida, uma carta, qualquer vestígio que indicasse para onde Fernanda tinha ido. Mas ela foi precisa. Não deixou rastros, não cometeu erros. Era como se tivesse evaporado com os filhos. Renato ligava repetidamente para o celular dela, que permanecia desligado. Passou a mandar mensagens agressivas, depois suplicantes. Alternava entre promessas de mudança e ameaças veladas. Nada funcionava. Era ignorado com a mesma frieza com que sempre tratou os sentimentos dela. Sem conseguir respostas, ele recorreu à família de Fernanda, que se recusava a falar com ele. A mãe dela chegou a dizer, com a voz firme, que se ele insistisse em ligar novamente, faria uma denúncia por assédio. Renato nunca imaginou ser rejeitado daquela forma.
Ele, que sempre teve o controle da narrativa, agora era o vilão aos olhos de todos. E o mais inquietante, ninguém parecia surpreso com o que havia acontecido. Pelo contrário, muitos diziam que já esperavam que Fernanda tomasse alguma atitude, só não sabiam quando. Isso o corroía por dentro. O orgulho ferido não permitia que ele aceitasse a derrota. Então começou a espalhar histórias para tentar salvar sua imagem. Disse que Fernanda havia surtado, que estava desequilibrada, que havia sequestrado os próprios filhos. Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso de antes. As pessoas escutavam, balançavam a cabeça e se afastavam. Ninguém mais se impressionava com seus argumentos. O homem inseguro, arrogante e manipulador agora era só uma sombra desfigurada de si mesmo, tentando desesperadamente recuperar algo que ele mesmo destruiu com os próprios atos. Nos dias seguintes, Renato passou a andar pela casa como um fantasma. Evitava o espelho, não suportava ver o reflexo de um homem que perdeu tudo. Sentava-se na cama onde Fernanda dormia e revivia mentalmente todas as situações em que a menosprezou, ignorou ou traiu. Cada lembrança era uma ferida aberta. Começou a beber com frequência, buscando esquecer, mas a lucidez o assombrava mesmo nos momentos de embriaguez. O silêncio dos quartos vazios o torturava mais do que qualquer discussão. Era como se a ausência dela falasse mais alto do que todos os gritos que ela nunca deu. Foi então que, sem ter mais a quem recorrer, Renato tentou contato com a advogada que Fernanda havia consultado no passado. Inventou desculpas, disse que queria conversar, entender o que estava acontecendo. A resposta veio curta e seca. Ela está segura. Você não terá mais acesso a ela nem às crianças. Ao ler aquilo, algo dentro dele se partiu de vez. Porque não era apenas o fim de um casamento. Era o fim do domínio que ele acreditava ter sobre a vida dela. Fernanda havia vencido. E ele não sabia como continuar existindo sem ser o dono do jogo. Enquanto Renato afundava em desespero, Fernanda dava os primeiros passos na sua nova vida. A chegada ao aeroporto europeu foi marcada por um misto de tensão e alívio. Amália a esperava com lágrimas nos olhos e um abraço forte que parecia carregar anos de silêncio. As crianças estavam exaustas, mas curiosas. Ao verem a neve pela janela do carro, sorriram como se fosse um filme. Fernanda, ainda sem acreditar no que havia feito, se permitiu respirar fundo. Estava longe. Estava viva. Estava finalmente livre. Nos primeiros dias, tudo parecia estranho. A língua diferente, o clima gelado, a rotina nova. Mas cada dificuldade era recebida com gratidão. Fernanda passou a trabalhar meio período na floricultura da prima, enquanto as crianças eram matriculadas em uma escola local. A adaptação foi lenta, mas repleta de pequenos momentos de vitória. Quando seu filho aprendeu a dizer bom dia em francês, ela chorou. Quando a filha voltou da escola falando das novas amigas, ela sentiu o coração aquecer. Cada passo dos filhos era uma confirmação de que havia tomado a decisão certa. A casa onde passaram a viver era simples, mas aconchegante. Nada lembrava o luxo artificial que Fernanda conhecia. Ali ela fazia o próprio pão, lavava as roupas à mão, e mesmo assim nunca se sentira tão rica. Era uma nova versão de si mesma, mais forte, mais consciente. Passou a estudar à noite, se inscreveu num curso gratuito de empreendedorismo para mulheres imigrantes e começou a planejar um pequeno negócio. Pela primeira vez sonhava com um futuro sem medo. Sabia que não seria fácil, mas agora tudo era real. E real era melhor que perfeito. Fernanda também buscou apoio psicológico. Precisava reconstruir não só a vida, mas a própria identidade. Nos encontros com a terapeuta, descobriu feridas que nunca havia nomeado, dores que estavam camufladas atrás da fachada de esposa dedicada. Falou das traições, das humilhações,
do medo constante de errar. E em cada sessão, tirava uma pedra das costas. Reaprendeu a se ouvir, a se respeitar, a dizer não sem culpa. A mulher que renascia ali não aceitava mais migalhas. E muito menos aceitava voltar para um lugar onde sua existência era invisível. As crianças, mesmo sentindo falta de alguns aspectos antigos, se mostravam cada vez mais felizes. Brincavam no parque, faziam desenhos sobre a nova casa e contavam histórias para os colegas sobre a aventura que viveram. Fernanda observava tudo com os olhos marejados, mas o coração tranquilo. Havia cicatrizes, sim, mas também havia esperança. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora cada passo era dela. E só dela. Nunca mais seria comandada por quem achava que amor era posse. Ela era livre e isso não tinha preço. Enquanto Fernanda construía uma nova história, Renato mergulhava cada vez mais em um abismo sem fundo. O impacto do abandono logo começou a se refletir em sua vida profissional. Faltas constantes, desatenção em reuniões, decisões precipitadas. Sua reputação, antes impecável, começou a ruir aos poucos. Colegas de trabalho passaram a se afastar, e boatos sobre sua instabilidade emocional começaram a circular nos bastidores. A empresa que ele ajudara a consolidar não podia mais contar com alguém tão descompensado. Em menos de 3 meses, veio o aviso de afastamento temporário. As finanças antes sólidas também começaram a desmoronar. Sem a organização de Fernanda, Renato se viu perdido até mesmo com tarefas simples, como controlar despesas domésticas. Gastava sem pensar, tentava preencher o vazio com coisas que não faziam mais sentido. Comprou eletrônicos, assinou serviços que nunca usava, esbanjava em restaurantes caros, sempre sozinho. E mesmo com tanto luxo ao redor, a solidão era ensurdecedora. As amantes, percebendo sua decadência emocional, foram se afastando uma a uma. Já não havia brilho, não havia poder, não havia segurança em estar ao lado dele. A casa, antes cenário de aparente harmonia, se tornara um espaço decadente. Pratos empilhados na pia, roupas espalhadas por todos os cômodos e um silêncio que não era de paz, mas de abandono. Renato andava de um lado para o outro como um animal preso, incapaz de aceitar que havia perdido tudo. Tentava de forma obsessiva relembrar cada passo de Fernanda, tentando entender onde ela começou a se afastar, o que deixou escapar. Mas a verdade era clara. Ela não se afastou, ela apenas se libertou. Isso ele nunca soube lidar. Ao se ver completamente sozinho, Renato tentou procurar outras mulheres, tentando reviver o controle que exercia sobre Fernanda. Mas nenhuma delas aceitava o jogo. As tentativas de manipulação eram, agora percebidas com facilidade, e as mulheres se afastavam após poucos encontros. Ele percebeu que o que tinha não era charme, era domínio sobre alguém que estava emocionalmente fragilizada. E esse tipo de poder não funcionava com quem sabia o próprio valor. A rejeição, repetida tantas vezes, o colocou diante da sua verdadeira face, um homem comum, vazio e emocionalmente miserável. Sem Fernanda, Renato perdeu o espelho que alimentava seu ego. A ausência dela não era só a ausência de uma esposa, era a ausência de um público para seu teatro. E sem plateia, o personagem morre. Tentou refazer a vida em redes sociais, publicando fotos antigas, tentando vender uma imagem de superação. Mas ninguém se enganava. As curtidas diminuíram, os comentários cessaram. Ele era apenas um nome que já não gerava admiração. E tudo isso começou no exato momento em que ela, em silêncio, decidiu levantar e ir embora sem avisar. 2 anos se passaram desde aquela manhã silenciosa. Fernanda, agora adaptada à nova vida, voltou ao país de origem apenas para resolver questões burocráticas sobre a guarda definitiva das crianças.
Acompanhada por sua advogada, seguiu direto ao fórum, decidida, segura, com uma postura que nada lembrava a mulher de antes. Usava roupas simples, mas os olhos carregavam uma firmeza inquebrável. Não queria reencontros, não desejava vê-lo, mas sabia que era possível que isso acontecesse. Ainda assim, estava pronta. Nada mais a abatia. Ela era finalmente dona de si. No corredor estreito da vara de família, foi inevitável. Renato apareceu, vindo na direção contrária. Estava abatido, mais magro, os olhos fundos, cabelos desleixados. Ao vê-la, parou por um instante, como se não acreditasse. Ficou imóvel, olhando como quem encara um fantasma. Fernanda, por sua vez, manteve o olhar firme. Não sorriu, não desviou. Apenas o encarou com uma serenidade que dizia mais do que 1000 palavras. Ele tentou se aproximar, abrir a boca para dizer algo, mas ela já havia passado por ele. O reencontro durou menos de 10 segundos, mas foi suficiente. Para Renato, aquele instante foi um soco invisível. Não houve grito, nem cobrança, nem cena. E justamente por isso doeu mais. Ele percebeu finalmente que não havia mais nada a ser recuperado. Aquela mulher, que um dia ele jurava dominar, agora era inatingível. Ele queria pedir perdão, queria uma chance de se explicar, talvez de recomeçar. Mas ela não estava mais no mesmo plano que ele. Fernanda havia transcendido tudo que um dia os uniu. E o que restava para ele era apenas o peso da própria consciência. Depois da audiência, Fernanda saiu do fórum com passos leves. Sentia que aquele capítulo estava encerrado de forma definitiva. A papelada resolveria o que faltava resolver. O emocional, esse já estava resolvido há muito tempo. Ao entrar no carro, olhou para a frente com um sorriso discreto. Era a liberdade com forma de papel. A certeza de que nunca mais dependeria de ninguém para se sentir completa. Estava em paz com o passado e mais ainda com o futuro. Sua única missão agora era garantir que os filhos crescessem longe de tudo que ela precisou suportar. Naquela noite, de volta ao hotel, Fernanda deitou-se na cama com os filhos ao lado. Contaram histórias, riram de piadas internas e conversaram sobre o retorno à casa delas, lá fora, no novo país. Antes de dormir, ela olhou para o teto e agradeceu em silêncio. Não por ter fugido, mas por ter tido coragem de construir um novo caminho. E por nunca mais ter acreditado na mentira de que não teria forças para ir embora. Porque teve, e quando teve, fez isso sem olhar para trás. Fernanda provou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo todos os dias. Ela planejou em silêncio, resistiu às dores e agiu com inteligência. Sua história é sobre superação, mas também é um alerta. Muitas vezes o abusador não grita, não bate, ele manipula, controla e suga a alma da vítima aos poucos. E foi justamente por isso que tanta gente nunca percebeu o que ela vivia. Mas ela percebeu. E foi o suficiente para mudar tudo. Não com barulho, mas com estratégia, paciência e principalmente amor próprio. O que Renato nunca entendeu é que amor não é sinônimo de submissão. Ele confundiu silêncio com fraqueza, dedicação com dependência e presença com obrigação. E quando deu por si já era tarde. Fernanda não só foi embora, ela levou com ela a paz, os filhos e a verdade. Uma verdade que ele tentou esconder por anos, a de que não era amado, apenas tolerado. Quando Fernanda sumiu, não desapareceu apenas uma mulher. Desapareceu também a última chance de redenção que ele teria na vida. E isso nenhum dinheiro compra de volta. A história de Fernanda é sobre liberdade conquistada com coragem e planejamento. E que sirva de exemplo para qualquer pessoa que esteja vivendo algo parecido. A saída. Mas ela exige preparo, consciência e força. Nunca subestime o poder do silêncio.
Porque às vezes quem mais parece calmo por fora é quem mais está se armando por dentro. E quando se levanta, não faz barulho. Faz história. Fernanda hoje vive em paz, não porque fugiu, mas porque se libertou. E isso foi a resposta mais alta que ela poderia dar. Se essa história te prendeu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que mais te marcou. Sua participação ajuda demais o nosso canal a crescer e nos incentiva a continuar trazendo histórias fortes, impactantes e que fazem a gente refletir. Então já sabe, curta, comente e se inscreva. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fernanda pode ser apenas um nome entre milhões, mas o que ela fez foi grandioso. Foi uma revolução pessoal. E quando você entende o valor de si mesmo, ninguém mais consegue te prender. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precise ouvir. Porque às vezes, uma história é tudo o que falta para acender a chama da mudança. E quem sabe a próxima história de libertação que a gente contar aqui seja a sua. Hoje, Fernanda vive uma vida simples, mas plena. Trabalha, cria os filhos com liberdade e segurança, e aos poucos tem reconstruído não apenas sua estabilidade, mas sua identidade. Ela não quer vingança. Nunca quis. O que queria e conseguiu foi respeito, autonomia e paz. A mulher que hoje caminha pelas ruas geladas da nova cidade, com os filhos de mãos dadas, é uma mulher que venceu. E ela venceu sem levantar a voz. Venceu calando a dúvida, ignorando o medo e fazendo o que precisava ser feito. Com amor, com firmeza, com coragem. E se você quer apoiar ainda mais nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, considere se tornar um membro. Como membro, você tem acesso antecipado a novos roteiros, bastidores das produções e histórias exclusivas que não são publicadas para o público geral. Além disso, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse, com qualidade e profundidade. Clica no botão Seja Membro e vem com a gente nessa jornada de histórias reais e transformadoras. Renato, por sua vez, segue preso ao próprio passado. Tenta se reerguer, mas tudo que constrói desaba porque ainda não aprendeu a reconhecer seus erros. Para ele, a vida virou um eterno eco de arrependimento. E esse eco dói mais a cada dia. Não por falta de Fernanda, mas por tudo que ele perdeu dentro de si mesmo. Ele teve tudo, e por achar que era intocável, ficou sem nada. Hoje, seu nome não assusta, não seduz, não comove. É apenas uma lembrança amarga do que poderia ter sido e nunca foi. Fernanda nunca mais voltou à antiga casa. Nunca mais olhou fotos antigas, nem buscou saber da vida de Renato. Aprendeu que às vezes o verdadeiro recomeço não exige retorno, apenas continuidade. Ela se recusa a viver em função do que passou. E essa é sua maior força, seguir sem olhar para trás. Porque não foi o destino que a libertou, foi ela mesma. E essa liberdade ninguém jamais poderá tirar. Ela não sobreviveu, ela floresceu. Longe de onde um dia disseram que ela nunca teria coragem de sair. E se você chegou até aqui, não sai sem conferir os vídeos recomendados que estão aparecendo agora na tela. Cada um traz uma história ainda mais forte, com reviravoltas que vão mexer com você. Escolhe um deles, clica e continua com a gente. Te vejo no próximo vídeo.